Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos aqui com o professor Jacques de Toledo para dar continuidade às entrevistas com os candidatos a vereador aqui no município de Chapecó. Jacques, seja muito bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço que esse veículo de comunicação coloca à disposição para a gente poder conversar, trocar ideias e também apresentar as nossas propostas, buscando uma vaga para a Câmara de Vereadores aqui no município de Chapecó. Bom, então, Jacques, para nós começarmos a nossa entrevista, você poderia falar um pouco mais quem é o professor Jacques, aonde você atua, como está a sua vida política? Então, o professor Jacques é um professor da rede pública estadual, sou professor ACT hoje no estado ainda. Me formei na militância social já desde os 17 anos, quando eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, então eu tenho 29 anos de filiação ao partido. Fui militante de movimento secundarista, movimento estudantil, militei na Pastoral da Juventude, na Igreja Católica e também militei até 2012 no movimento comunitário em Chapecó, principalmente na comunidade onde eu morava, né, que eu nasci, cresci no Quedas do Palmital, através da Associação de Moradores do Quedas do Palmital. Depois eu fui, nesse período também me formei em comunicação social, eu sou habilitado em publicidade e propaganda, sou licenciado em Ciências Sociais e também Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Hoje a minha militância está ligada diretamente à educação, eu sou conselheiro estadual do Sindicato dos Trabalhadores da Educação em Santa Catarina, licenciado, presidente também do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública e também dirigente estadual aí da nossa Central Única dos Trabalhadores, todas as funções nesse momento licenciado em função de estar nessa campanha eleitoral buscando aí a nossa vaga à Câmara de Vereadores. E Jacques, você poderia nos explicar um pouco mais do motivo que levou a concorrer à candidatura? O meu motivo basicamente ele está ligado à questão da coletividade. Primeiro que a gente percebe uma pouca participação das pessoas na política, né? Hoje a política ela se tornou, em termos de conceito do senso comum, algo que todo mundo critica, mas a gente sabe que a importância de todas as coisas que estão à nossa volta depende da decisão política, né? Então a minha trajetória toda ela sempre esteve pautada nas organizações a partir de uma perspectiva participativa, coletiva e buscando sempre o envolvimento dos chapecoenses, dos cidadãos e das cidadãs a uma participação mais ativa na política. Agora eu estou em campanha, mas quando terminar a eleição, eu sou um cidadão chapecoense e eu tenho que ter uma presença dentro daquilo que me rodeia, seja na comunidade, seja na escola, seja no sindicato. Então, o que me motiva a ser candidato é essa possibilidade de a gente buscar uma representação ativa da educação, das comunidades e também na busca dos nossos direitos, mas principalmente o desafio de a gente envolver as pessoas junto conosco, que a gente iniciou no ano passado ainda quando assumiu um rodízio na Câmara de Vereadores, a construir uma perspectiva de mandato de forma coletiva e participativa, onde as pessoas também terão vez e voz e ajudarão o vereador a tomar as decisões que o levará para a Câmara de Vereadores. E quais são as suas principais bandeiras defendidas e propostas? As bandeiras, a gente trabalha numa perspectiva de 3 temas fundamentais: o tema da educação, o tema das comunidades e o tema dos direitos. Dentro da educação, hoje, como professores da rede estadual, a gente vê a mesma relação com a questão da política educacional no município de Chapecó. Nós temos as escolas, uma grande parte das nossas escolas sucateadas, falta vagas. O exemplo foi o movimento da EFAP no ano passado, no início desse ano, contra o fechamento dos 9º anos. Em Chapecó fazem 20 anos que não se constrói uma escola nova. Os planos de salário e cargos de salário dos nossos professores estão defasados, não tem uma política de formação permanente e qualificada e ainda o governo municipal utiliza do dinheiro público para comprar uma apostila para mandar para as escolas, sabendo que o MEC fornece esse livro didático gratuitamente. Somente em 2023 foram 19 milhões pagos para uma empresa
que fornece essa apostila para a rede municipal. E a gente quer que esse dinheiro seja revertido em construção de creches e salas de aula, principalmente na região da IFAP. A relação das comunidades é onde a gente vive, é onde a gente está todo dia. É ali que acontece a falta da política de saúde, de saneamento, de infraestrutura, da falta de política de esporte e lazer, e a gente precisa pensar uma perspectiva de comunidade e de pertencimento às comunidades. As comunidades hoje as pessoas moram, e muitas vezes muitos, como eu, inclusive o meu caso no bairro Desbravador hoje, da gente ir para dormir em casa e outro dia sai, e a rotina do dia a dia de trabalho, muitas vezes fora da comunidade, nos deixa desligado das demandas e das necessidades. Então nós queremos pensar as comunidades ativamente como proposta de mandato, para a gente pensar aquilo que dói todo dia no calo da população, lá no bairro, lá na comunidade do interior, né, das faltas das políticas públicas que possam atender a nossa população. E dos direitos da juventude, dos idosos, mas principalmente o direito de uma política de saúde. Nós defendemos, junto com o Pedro e a Luciane, o Hospital na IFAP, a UPA Sul, a UPA Norte e também o Centro de Especialidades, para que todos os problemas de saúde sejam resolvidos de forma rápida em Chapecó e não o acúmulo e a demora que existe hoje na fila, principalmente de cirurgias e exames. E além disso, o direito de você morar. A maioria das pessoas em Chapecó pagam aluguel. O poder público precisa urgentemente pensar uma proposta e uma política pública de habitação que contemple a maioria das pessoas e que as pessoas possam acessar de forma gratuita, inclusive, porque tem programas para isso. Mas pensar a moradia em Chapecó não só na perspectiva da especulação imobiliária, e sim de uma perspectiva de resolver o problema da falta de moradia que foram pouco discutidos nos últimos anos em Chapecó. Bom, já que você citou essa falta de moradia ali, qual seria a sua proposta assim, para resolver esse problema? O governo Lula investiu em Chapecó nos últimos, nesse último período, no último ano, em torno, construiu 1.800, financiou, né, pelo Minha Casa Minha Vida, em torno de 1.800 moradias, além de 350 moradias que são aquele de baixa renda. A nossa proposta, junto com o Pedro e a Luciane, é buscar uma parceria com o governo federal, que hoje tem um programa estabelecido de financiamento de moradia própria, para que em Chapecó se construam 10 mil unidades de moradia nos próximos 4 anos, através de financiamento, sendo para classe faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4, pegando desde as pessoas que hoje moram precariamente ou moram em área irregular, até aquelas pessoas que têm uma condição de fazer o financiamento de um apartamento ou de uma casa aqui no município de Chapecó. Então essa é a nossa proposta, que ela está alinhada dentro da política do governo federal, do presidente Lula, e também do nosso candidato a prefeito, Pedro Kizai, e a Luciane Carminati, vice-prefeita. E além dessas pautas que o senhor já citou, tem mais alguma demanda que o senhor considera prioridade aqui em Chapecó? Tem 2 públicos que a gente precisa, enquanto poder público, pensar o fortalecimento da política pública. Primeiro, a nossa juventude. Hoje eu tenho 45 anos, mas a minha juventude eu continuava indo para a avenida como os jovens fazem hoje no final de semana. Então a gente precisa urgentemente pensar um plano municipal de política pública para a juventude que consiga dialogar a cultura, que consiga dialogar a questão do esporte, que consiga discutir a questão da qualificação profissional e áreas onde os jovens possam demonstrar os seus talentos. E a gente não ter apenas o recurso da avenida para ser um espaço de lazer onde a nossa juventude possa participar. A gente precisa potencializar essa realidade nos bairros, nas comunidades e também no centro, não apenas tendo como única opção a avenida. E um outro público é a questão dos idosos. Nós precisamos pensar uma política municipal de envelhecimento com qualidade de vida. Os nossos grupos de idosos hoje, eles partem de uma premissa de que só fazem um encontro semanal para jogar baralho ou jogar bingo.
você não tem ali. Agora tem algumas comunidades que estão recebendo um apoio de práticas esportivas, mas não tem nenhum momento de orientação sobre a questão da saúde, sobre como envelhecer bem, uma questão de uma palestra que seja uma palestra formativa na perspectiva da saúde mental e emocional, que hoje a nossa população, uma grande maioria, sofre com esse problema, e a gente precisa rever, então, um plano municipal para o envelhecimento dos nossos idosos com qualidade de vida, que vai fazer a prática do baralho, do bingo nos grupos, mas que a gente tenha uma série de ações que contemple esse público e não centralizar toda a perspectiva da política do idoso apenas na cidade do idoso. Essa deve ser uma política que tem que ser espalhada pela cidade, tem que ter um centro de referência do idoso em cada região da cidade para facilitar o acesso dos nossos idosos, porque quem vai na cidade do idoso hoje é quem tem condição de sair de casa. A gente não tem uma perspectiva e nem uma política para o idoso que não consegue sair de casa. Então a gente precisa repensar um plano municipal para que a gente possa garantir uma qualidade de vida aos nossos idosos com mais política pública que o beneficie, e não apenas naquelas limitações que existem hoje. E Jacques, como que você atribui a função de um vereador? Para mim, a função do vereador é fiscalizar o poder público. Essa é a premissa fundamental. Eu passei pela Câmara o ano passado, passei esse ano. Nessa legislatura eu fiz um rodízio de 2 meses e meio, né? Apresentamos inúmeras demandas das comunidades, dos segmentos em que a gente atua. Mas a grande preocupação que eu observei é a limitação que a Câmara de Vereadores tem hoje em produzir leis que mudem a vida da população. Porque a nossa Câmara de Vereadores é uma Câmara que ela só produz lei para nome de rua e produz indicações, requerimentos e sugestões ao Executivo Municipal na questão do serviço público. A premissa de assessorar o Poder Executivo é uma das premissas, mas a gente não pode ter um legislativo que atue somente com essa premissa de ficar indicando o serviço público, até porque isso tem um aplicativo da própria prefeitura que o próprio cidadão pode entrar lá e fazer a sugestão e a indicação da falta do serviço público que não está chegando próximo dele. Claro que nós vamos fazer isso também, mas isso não deve ser a premissa exclusiva. Nós queremos trabalhar dentro do nosso mandato, por isso que a gente chama de coletivo e participativo, uma preocupação de que as pessoas se envolvam na discussão dos projetos e assinem junto conosco. Por isso que todo projeto de lei que onere o município, que hoje é inconstitucional a gente propor na Câmara, a gente faça isso de uma perspectiva de iniciativa popular, onde a população vai estar dando aval para aquilo que a gente está sugerindo, mas também assinando o projeto de lei, que é um grande trunfo que nós temos, e a gente muitas vezes não sabe que a gente tem esse poder de apresentar projeto de lei de iniciativa popular. Bom, Jacques, então, para caminharmos para o final da entrevista, eu deixo em aberto espaço para você fazer as suas considerações finais. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço aqui colocado. Quero dizer que a 4ª eleição que eu estou participando é a candidatura que eu mais estou motivado, né? Porque a cada eleição é uma experiência diferente, a gente acaba criando relações, ampliando as relações que a gente tem e acreditando naquilo que a gente de fato quer propor para a política. E não tem sentido eu estar na Câmara para ser vereador de mim. Eu quero estar na Câmara para ser vereador junto com uma rede de cidadãos vereadores, que nós estamos criando um movimento para que as pessoas que já começaram a participar no ano passado no rodízio, esse ano no rodízio que a gente foi para a Câmara, agora pensando as propostas da nossa campanha, tudo de forma coletiva, que a gente tenha um mandato que essas pessoas também terão voz e vez para nos ajudar a decidir. E mais do que isso, participar das decisões da cidade. A gente tem conselhos, a gente tem movimentos comunitários, tudo isso é uma forma de participação política. E o nosso mandato vai servir justamente para estar motivando também as pessoas a participar desse processo. Por isso que eu peço o voto, peço a confiança, tanto para o Pedro, para a Luciane, que são os nossos candidatos a prefeito e vice, mas para o professor Jacques, para ter uma voz ativa da educação, em defesa das comunidades e dos nossos direitos na Câmara de Vereadores, número 13640. Certo, Jacques. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Este foi Jacques de Toledo, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Chapecó, que comentou um pouco sobre as suas propostas e também as bandeiras defendidas durante a campanha. E para você se manter bem informado, acompanhe o site do Diário do Iguaçu, diregional.com.br.